Muito bem, a posse dos ministros do Superior Tribunal de Justiça interrompeu a votação do julgamento sobre a validade do Ministério Público propor ações de improbidade administrativa à Justiça. Quem debate agora este tema com a Jovem Pan News é Antônio Carlos Freitas Júnior, que é mestre e doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, muito boa tarde ao senhor. Ótima tarde, muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Um abraço a todos os telespectadores aqui da Jovem Pan. Qual que é a expectativa do senhor em relação a esse julgamento? Olha, o quadro já tem uma votação avançada. Nós temos 5 votos pela inconstitucionalidade de 2 importantes dispositivos e 2 votos divergentes. Apesar de eu, pessoalmente, estar mais concordante com esses 2 divergentes, a tendência é que seja julgado pela inconstitucionalidade dos 2 dispositivos com a maioria, com a quase maioria de 5 votos. Você vai ter apenas mais um ministro, já formaria a maioria no Supremo Tribunal Federal. Antônio Carlos Freitas conversa conosco. Agora a sua pergunta, Miguel Daúde. Doutor Antônio Carlos, essa é uma questão que vem sendo muito debatida, né? Esses 2 aspectos que o senhor coloca a não prescrição dos casos já julgados, que não pode retroagir, e os casos ainda abertos podem ser acomodados na nova legislação, desde que não tenha ocorrido dolo, né? Agora, essa posição do Ministério Público está dentro desses 2 aspectos ou não? Não, esses 2 aspectos eles já foram julgados. Isso foi na votação anterior. Então, essa questão... Miguel, muito obrigado pela pergunta, é importante a gente esclarecer para todos os nossos telespectadores. Essa posição da prescrição, ela já foi decidida. Quais são os 2 aspectos que estão em pauta no Supremo? O primeiro aspecto diz respeito à exclusividade do Ministério Público de propor a ação de improbidade. Vamos lá, a legislação anterior dizia que podia propor a ação de improbidade tanto o Ministério Público como a pessoa jurídica interessada, o Estado, a União ou o município. Então, o procurador municipal poderia propor a improbidade contra um agente público que tenha lesado os cofres daquele respectivo município. A nova lei excluiu o poder público, né? Excluiu a prefeitura, o município, excluiu o Estado, excluiu a União da ação de improbidade e deixou a ação exclusiva pelo Ministério Público. Essa é a primeira discussão que está sendo debatida no STF. Sobre essa, 5 ministros entendem que é inconstitucional essa restrição, essa exclusividade do MP. E os outros 2 divergentes estão entendendo que não, essa exclusividade pode ocorrer, apenas deixando possível que o poder público, né, o município, o Estado, a União, possam entrar com ação de ressarcimento. O ressarcimento do dano ainda permanece no voto divergente do ministro Nunes Marques e do ministro Dias Toffoli. Mas a pré-maioria, vamos dizer assim, os 5 ministros entendem que não, que a ação de improbidade tem que ser proposta pelo Ministério Público e também pelos representantes dos municípios, dos estados e da União Federal. O segundo ponto, Miguel, diz respeito a uma obrigatoriedade que a nova lei de improbidade fez aos procuradores. Vamos explicar para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. Um governante, um servidor público, quando ele vai tomar uma decisão administrativa, geralmente, em regra, ele tem um parecer de um procurador, de um advogado público, de um advogado do Estado. Esse parecer, ele vai ser juntado ao processo. E a autoridade pública, para decidir, tem que levar, ou deveria levar em conta esse parecer. O que a nova lei de improbidade diz? Esse procurador que deu o parecer, em tese, respaldando esse ato, ou dando uma opinião sobre esse ato, ele estaria obrigado a defender o agente público, quando aquele ato que ele fez for objeto de uma ação de improbidade administrativa. E aí, o que esses 5 ministros que declararam a inconstitucionalidade desse dispositivo disseram? Olha, o procurador ele tem que defender o município, o Estado, a União, e não o agente público X, o agente público Y. Então, essa obrigatoriedade não poderia valer, feriria a autonomia dos procuradores e a própria missão institucional de representar o seu município, o Estado, a União, e de assessorar juridicamente. Ele não tem essa missão dada pela Constituição de defender
o governante X, o governante Y. E os dois divergentes, o que eles entenderam? O Nunes Marques entendeu que, olha, se ele deu um parecer que foi confirmado, se a autoridade fez exatamente o que ele falou, faz sentido que ele defenda esse ato, porque ele já falou que era válido. E o ministro Dias Toffoli divergiu um pouco diferente, disse que ficaria autorizado, não obrigado. Então tiraria a obrigatoriedade, mas daria uma autorização para que o procurador que concordou previamente com esse ato possa defender o administrador público, a administradora pública, se aquele ato for objeto de improbidade. São essas duas questões. Quanto à prescrição, já formou-se maioria, já tem uma repercussão geral sobre a questão de você retroagir quando for ato culposo e de você ter nas prescrições intercorrentes, aquela no meio do processo, só nas novas ações. Isso já foi julgado, isso já passou na lei de improbidade, agora é essa discussão. Ministério Público apenas propõe ação de improbidade ou também o município pode propor ação de improbidade? E o procurador que dá parecer no ato, ele é obrigado ou não a defender o agente público que está sofrendo a ação de improbidade administrativa. Essa é a discussão, meus amigos Miguel e Marcelo. E, inclusive, né, Antônio Carlos, a gente imagina, né, que houve uma mudança na legislação e eu queria que você analisasse essa decisão, evidentemente vai nortear na prática aí essa nova lei. Havia uma reclamação do chamado apagão das canetas, porque então ele não agia, ele tinha medo de tudo, mas de qualquer forma, o que a gente não quer é improbidade administrativa no país, o dinheiro público seja bem administrado, e evidentemente a gente paga muito imposto para isso. No entendimento do senhor, então, nós teremos uma lei que poderá, de fato, aí, punir aquele que fizer aí o mau uso do dinheiro público, ou existe uma corrente que garante que hoje nós teremos aí, dificilmente, mesmo que ele cometa essa irregularidade, ele vai ser atingido aí pela lei? Eu acho que a grande discussão real na mudança da lei de improbidade é aquela discussão do ato doloso ou do ato culposo. Então, essa nova lei, ela obriga o Ministério Público, ou o autor da ação, e o juiz, a observar se houve a intenção. E a intenção é algo muito complexo de você perquirir a cabeça da pessoa, saber quais foram as verdadeiras intenções dela ao agir no ato. Se ela tinha a intenção, tinha o desejo, tinha a volúpia de cometer o ato de improbidade, ou se foi apenas um erro, ou se foi apenas um embaraço, um equívoco dela. Então, isso talvez seja um nó que, com a lei de improbidade, focou apenas no doloso e afastou o culposo, você pode ter uma zona cinzenta que geraria algum tipo de falta de sanção na lei de improbidade. Nesses dois dispositivos, viu, Marcelo e Miguel, eu acho que não há esse retrocesso que dizem. Não dá para você dizer, por exemplo, que só porque outras pessoas não podem propor ação penal pública, que você tem mais ou menos criminalidade. Eu acredito que o Ministério Público, mesmo na exclusiva, ele tem uma instituição suficiente para cuidar das ações de improbidade. Então eu acho que essa mudança da exclusividade, ela não vai ter um impacto direto vamos dizer assim, na impunidade ou no grau de punição no nosso país. A segunda mudança, essa questão do advogado defender, eu também não acho que vai haver muito impacto. De fato, você tem... vamos olhar também na perspectiva do agente público, que fica aí temeroso de sofrer uma ação de improbidade. Ele vai lá, tem um parecerista, tem um procurador concursado, competente, faz um parecer. Diz que aquele ato é probo, diz que aquele ato está observando toda a legislação. Chega a ação de improbidade e aí ele tem que contratar um advogado privado, com as próprias expensas, com o dinheiro do seu bolso, para que ele defenda a ação de improbidade, porque o procurador que concordou antes com o ato não pode defendê-lo. Então, eu acredito mesmo, viu, Marcelo e Miguel, que essa correção venha gerar uma injustiça. A injustiça de você... do administrador público, da administradora pública, contar com parecer para fazer o ato, mas na hora que esse ato é questionado, ele tem que contratar um outro advogado, um advogado privado, que muitas vezes, ou melhor, com certeza, não participou do ato, e muitas vezes não consegue nem ter o processo administrativo, nem condições completas para a defesa do ato. Então, nesse caso, na atual decisão, no atual julgamento do STF, eu não acho que estamos tratando de mudanças substanciais quanto à punidade e esse desejo verdadeiro da população de ver probidade, honestidade, respeito à coisa pública em nosso país.
Essa mudança de doloso, de culposo, a gente pode questionar, tem uma corrente que é contrária, uma corrente que é favorável, mas, de fato, a decisão de agora, dessas duas decisões que estão suspensas com 5-2, faltando outros 4 ministros votarem, eu acho que não é uma questão muito mais técnica, não é uma questão de grandes impactos sobre a probidade, o respeito do dinheiro público, que é o dinheiro meu, seu, né, do trabalhador brasileiro que paga seus impostos em dia. Miguel Daúde. Doutor Daniel, a questão da prescrição intercorrente. No caso de um processo que está em aberto, essa nova lei, ela começou em 2021. Qual é o prazo que teria para essa ação que está ainda em andamento para ter essa prescrição intercorrente? Olha, o que fato agora é que a grande discussão do STF é que essa prescrição, todos queriam essa prescrição desde o início do processo já em curso. A grande mudança que o STF promoveu é que você agora vai ter só nos processos novos, ingressados depois dessa ação, depois dessa lei, perdão, que você vai ter a prescrição correndo. Você tem prescrição, a depender. Prescrição é um estilo jurídico que você precisa verificar sempre o ato, mas hoje você tem 8 anos como um tempo que eu posso te aferir sobre essa questão da prescrição. Não é uma prescrição longa, mas também não é uma prescrição curta. Há tempo suficiente para você atuar no processo. Muito bem, nós agradecemos então a participação do advogado Antônio Carlos Freitas Júnior conversando conosco sobre essa decisão importante que envolve a improbidade administrativa que está sendo analisada neste momento pelo Supremo. Antônio Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Eu agradeço você, Marcelo, agradeço Miguel, agradeço a oportunidade de esclarecer os telespectadores. A entrevista foi muito enriquecedora. Eu agradeço muito, estou à disposição. Um forte abraço, um excelente domingo a todos. Exatamente, muito boa tarde também para o senhor.